亲爱的同学, bem-vindos ao canal. Então, vamos ver mais um texto aqui, né? Desse conteúdo gratuito, porém cheio de conteúdo, muito vocabulário, muita estrutura. Então, hoje nesse texto a gente vai ver estruturas como a palavra parecer, parece que, principalmente verbo mais resultado, tá? Verbo mais complemento, tá? Então, aqui tem o verbo mais terminar de, aqui tem o entender, aqui tem o deixar pronto ou bem, aqui tem o errado, aqui tem o em, então o verbo mais o em, tem o além de e também ser exigente com, e tem a estrutura quando, tem a estrutura depois de, tem a estrutura primeiro fazer alguma coisa e depois faz outra coisa, tá bom? Então, nesse texto aqui a gente vai focar nessas estruturas e a gente vai treinar bastante vocabulário, né? E entender como que aplica as palavras numas frases e no contexto, certo? Agora, se você é iniciante, não esquece de conferir os nossos outros cursos aqui gratuitos aqui no canal, né? O curso de chinês mandarim completo básico, para você aprender a pronúncia e a escrita chinesa. Aqui também tem aulas falando sobre etimologia e também tem o chinês para o HSK1, que eu ensino vocabulário e frases básicas, tá? Agora, vamos lá, se você já tem um conhecimento básico, e vamos aplicar tudo isso num texto só. E, primeiramente, eu vou ler o texto em chinês, então se preocupe em acompanhar o Hanzi, que são os ideogramas, e o Pinyin, tá? Depois eu vou explicar, então não precisa se preocupar com o significado nesse primeiro momento. Vamos lá? O texto é: Ma Li khao wan shi, kan qi lai很难过. Ma Li é a Mari, né? Khao wan shi é depois de fazer a prova, tá? Khao wan shi. Kan qi lai significa parece, que assim, olhando, parece aparentemente, tá?很难过, muito triste, tá? Então, ela parece muito triste quando? Depois de fazer prova. Depois de fazer prova é um tempo, é um termo que dá referência a tempo. Então, é um advérbio de tempo, por isso que coloca antes da palavra parece que, tá bom? Então, Ma Li khao wan shi, kan qi lai很难过. Eu vou só explicar o título, agora eu vou ler, depois eu vou voltar a explicar desde o início, tá? Ma Li khao wan shi, kan qi lai很难过. Ma Li khao wan shi, kan qi lai很难过. 考试题不太多，他都做完了，不过他感觉这次考试没考好，成绩可能不太理想。书写题看起来很容易，可是他写错了一个句子。我爸爸是大夫的，大夫写成了大天。夫字很简单，但是夫跟天看起来很像，要是不注意就写成了天字。除了这个句子，别的句子都写对了。朋友说玛丽对自己的要求太严格了。玛丽平时有自己的学习方法，上课的时候认真听老师讲生词和语法，积极回答老师的问题。下课以后先复习旧课，做练习，然后预习新课。要是有没听懂的地方，他就问老师。Viu só? Muito bem. Agora, vamos lá.
Aqui eu já tinha explicado, né? 玛丽考完试看起来很难过, né? 考完试 depois da prova. Então aqui o 完 significa terminar de, acabar de, que a gente usa junto com outros verbos, tá? Que ele fica depois de outros verbos, tá? Então você tem que usar esse 完 junto com outros verbos, tá? 说完, acabei de falar, já falei tudo, falei. 吃完, já comi, já terminei, assim, tá? Então você usa o 完 depois do verbo. Então 考完试 significa acabou de fazer a prova. 看起来 é uma expressão que significa parece que 很难过, 难过 significa triste, 很难过, muito triste, tá? 考试题 significa questão, então 考试题 seriam as questões da prova. 不太多 não são muitas, né? Não eram muitas, tá? 不太多 esse 多 é muito. O 太 a gente usa para quando tiver aparecendo o não, o 不, tá? A gente não fala 不很多, a gente fala 不太多, tá bom? É o 太 que a gente usa no negativo. Então 不太多 não muito. 她都做完了, ela fez tudo, ela terminou de fazer tudo, né? 她都 quer dizer todas as questões, tá? Marcando todas as questões. 做完了, esse 完 aqui de novo, né? 做 é fazer, então ela terminou de fazer todas, né? 她都做完了, tá? 不过 significa mas, porém, tá bom? Mesma coisa que 但是, tá? 不过她感觉 ela sente, né? 感觉 ela sente, ela acha, tá? 她感觉这次 essa vez 考试 essa prova, tá? A gente fala 这次考试 essa vez de fazer prova, literalmente é assim, tá? A gente fala assim 这次考试 a gente fala 这个考试 a gente fala 这次考试, tá? 这次考试 essa prova, essa vez de fazer prova. 没考好 não foi bem, tá? Esse 考 não é de fazer prova. 好 é bem. Então a gente coloca o bem depois do verbo, né? Para dizer se fez bem alguma coisa ou não, tá? Então 没考好 quer dizer não fez bem na prova, não fui bem na prova, tá? 没考好. E o 没 indica no passado, né? 没考好. Tá? 没考好. Você coloca o 没 antes do verbo e aí coloca o complemento depois do verbo. 没考好 quer dizer, não foi bem. 不过她感觉这次考试没考好 quer dizer, mas ela sente que essa vez na prova ela não foi bem. 不过她感觉这次考试没考好. 成绩 seria as notas, tá? 成绩, tá? Aqui, quarto tom, tá? 成绩, tá bom? 成绩, as notas, né? O resultado, 可能, talvez, 不太, olha, 不太 de novo, não seja muito, 理想, ideal, tá? Não, talvez a nota não seja o que ela estava esperando. Tá? 成绩可能不太理想. 成绩可能 talvez 可能不太理想. 成绩可能不太理想. 书写题 书写 é a parte escrita. 题 são as questões, então as questões da parte escrita, tá? 书写题 看起来 parece que, de novo, 很容易 muito fáceis, pareciam fáceis, né? 书写题看起来很容易 as questões da parte escrita pareciam fáceis. 书写题看起来很容易 书写题看起来很容易 可是 mas, de novo, tá? Esse outro 可是 tá? Esse 不过 a mesma coisa, tá? Esse 可是 e o 不过 tem o mesmo significado. 可是 mas 他写错了 escreveu errado. Tá vendo? O complemento de resultado aqui, ele vem depois do verbo. 写 é escrever. 错 é errar. Então, escreveu errado. 写错了, tá? 可是 mas 他写错了 ela escreveu errado.
一个句子 ou uma frase, uma sentença, 好吗？可是他写错了一个句子。可是他写错了一个句子。Qual que foi a frase? Foi essa frase aqui, ó. 我爸爸是大夫, que significa meu pai é médico. 我爸爸是大夫, meu pai é médico. Da 大夫, a palavra médico, da frase, tá? Dessa frase aqui, a palavra médico dessa frase, tá? Então, ó, 我爸爸是大夫的大夫。Então, a palavra 大夫 da frase 我爸爸是大夫写成了 escreveu em, tá? Esse 成 é em. Então, 写 é escrever. Então, 写成了 escreveu em. Ao invés de escrever 大夫, ela escreveu em o quê? 大天, né? Olha a diferença. A diferença é o quê? O fu passa um pouquinho em cima do primeiro horizontal e o tian não passa, né? Então, esse ideograma aqui, ele tem duas pronúncias, tá? Quando é na palavra médico, tá? Ele tem a pronúncia de tai, taifu, tá? Taifu. E quando tá normal, ele é tá, de grande, tá? Ele é taifu, ele significa homem nobre, tá? Grandeza, grandioso, né? Fu de homem, tá? Então, homem grandioso, né? Taifu, né? Médico. E aí tem aqui o ta tian, literalmente é grande céu, né? Mas aqui não é uma palavra, não. Aqui é simplesmente porque ela escreveu errado mesmo, tá? Então, taifu 写成了大天. Então, esses dois ideogramas, ela escreveu para esses dois ideogramas aqui. Então, na frase dela está, né, com essa palavra errada, né? Então, ó, 我爸爸是大夫的大夫, a palavra 大夫 da frase 我爸爸是大夫写成了 escreveu em 大天, tá? Em 大天. Então, nem faz muito sentido fazer a tradução aqui, né, do 大天 aqui, porque não é a questão de significado, e sim questão de semelhança, né, dos dois ideogramas, tá? Fu 字很简单, o ideograma de fu, tá? Quando a gente fala, esse ideograma aqui é muito fácil, esse ideograma aqui eu errei, esse ideograma aqui como se escreve? Sempre deve acompanhar essa palavra aqui, 字, tá? Como se escreve o ideograma de ai, né? Aí você perguntando em chinês, ai 字怎么写? Tá? Ai 字, o ideograma de ai 字怎么写? Como se escreve? Tá? Então, sempre tem que ter acompanhando o ideograma de 字, tá? Então, fu 字, o ideograma de fu, 很简单, é muito simples, né? Fu 字很简单, 但是 mas fu 跟天, o ideograma de fu e o ideograma de 天看起来 parecem 很像, 看起来 nesse caso ao olhar, tá? Ao olhar, 很像 são muito parecidos, ou aparentemente são muito parecidos. Você pode traduzir assim também. Porque se a gente for traduzir aqui, parecem muito parecidos, aí fica muito redundante, né? Então aqui, 看起来很像, os dois juntos significa ao olhar ou aparentemente são muito parecidos, tá? Então, 夫字很简单, o ideograma de 夫 é muito simples, 但是夫跟天看起来很像, mas o ideograma de 夫 e o ideograma de 天 são muito parecidos, concorda comigo? Sim, né? 夫字很简单, 但是夫跟天看起来很像. 要是, esse 要是é a mesma coisa que 如果, que significa se por acaso, tá? Se. 要是 se. 不注意 não prestar atenção. 注意 é preste atenção. Atenção. 注意 atenção. 要是不注意, se você não prestar atenção, 就 logo
tá? Enfatizando logo se, nananã, logo, nananã, tá? 要是什么什么就什么什么 faz parte de uma estrutura, né? Se, nananã, né? Se você fazer isso, logo uma consequência, então tem esse 就 aqui, tá? 要是不注意就写成了 vai escrever em 天字 em ideograma de 天 certo? Tá vendo aqui, ó? Ele tem o ideograma de 字 aqui acompanhando, né? Esse 天写成了天字，好吗？要是不注意就写成了天字，要是不注意就写成了天字，要是不注意就写成了天字。Se você não prestar atenção, vai escrever em ideograma de 天。continuando, 除了这个句子 esse 除了 significa fora isso, tá? Fora essa frase, 除了这个句子 né? 这个 essa 句子 frase 除了这个句子 fora essa frase 别的句子 outras frases 都 tá marcando o sujeito todas as outras frases 写对了 ela escreveu certo aqui ó o 对 olha o resultado 对 significa certo 写 escrever 写对了 escreveu certo aqui em cima 写错了 escreveu errado aqui embaixo 写对了 escreveu certo beleza? Então é 写 de escrever mais adjetivo então 别的句子 outras frases 都 todas as outras frases 写对了 ela escreveu corretamente 朋友说 os amigos falam que a Mari 对自己的要求 ela a exigência para si mesmo tá? Consigo mesmo tá? Então 对自己的 é consigo mesmo tá? 对 é direcionado a 对自己 é consigo para si mesmo 要求 significa o que? Exigência então a exigência que ela tem consigo mesmo 太严格了 é rigoroso demais tá? Esse 严格 é rigoroso tá bom? 严格 rigoroso então literalmente a Mari a exigência que ela tem consigo mesmo é rigorosa demais, tá bom? A gente literalmente é assim, tá? A exigência, aqui ó, a exigência que a Mari tem consigo mesmo, tá? Esse aqui é o que, né? Esse t aqui é pronome relativo que. Então, é a exigência que ela tem consigo mesmo está rigorosa demais. 太 blá 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 了 significa demais. E 严格 é rigoroso. Então, 太严格了 rigorosa demais. Então, literalmente essa frase significa isso, tá? A exigência que a Mari tem consigo mesmo é rigorosa demais. Então, quando você fala assim, não sei o que falou que, nananana, a minha mãe falou que, nananana, em chinês é assim, ó, mamá shuo, vírgula, aí você bota o que ela falou, tá? Tem duas formas de narrar a fala das pessoas, ou você coloca, mamãe falou, dois pontinhos e entre aspas, a fala original dela, né, exatamente como ela falou, ou você tem essa forma que a minha mãe falou que blá 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 blá, aí igual aqui ó, os amigos dizem que a Mari nanana, aí aqui em chinês seria uma vírgula, tá? Porque senão os amigos falam para Mari diretamente assim, 你对自己太严格了，你对自己的要求太严格了, aí teria que ter dois pontinhos. Aí teria que ter dois aspas, aí aqui ao invés de a Mari, aí seria ni diretamente, porque os amigos falam diretamente para a Mari, né? Tá? Então, 朋友说 os amigos falam, 玛丽对自己的要求太严格了. Agora,
Vamos continuando. 平时 normalmente, tá? Geralmente, normalmente, né? Advérbio de tempo, então vem antes, né? Mari, a Mari, 有自己的 tem a sua própria 学习方法 método de estudo, tá? Método de quê? De estudo. Então, estudo vem antes, tá? 学习方法 有自己的 a própria, então também vem antes, né? Porque é um adjetivo, uma característica, né? 平时玛丽有自己的学习方法。平时玛丽有自己的学习方法。上课的时候, tá vendo esse 的时候é quando o quê? Quando estiver na aula, tá? Quando estiver assistindo a aula. Então, 上课的时候, tá? Então, a ação que vai ser uma referência vem antes da palavra 的时候, tá bom? 上课的时候, quando estiver na aula. 认真é atentamente, com atenção, tá bom? 认真. Então, é um advérbio, né? É de modo, né? Como é que ela assiste a aula? Ela assiste a aula com atenção, de forma atenta, atentamente, né? Então, vem antes, né, da ação assistir a aula, tá? Então, 认真听老师 é atentamente ouvir a professora ou assistir a professora. Esse 听 aqui, a gente fala 听课, a gente não fala 看课, não. A gente não fala 看课 nunca, tá? Sempre é 听课, tá bom? Porque você tem que ouvir o que a professora está falando. Então, é 听课. Então, 听老师讲, ouvir a professora explicar. 讲 é falar, explicar, né? Sobre o que? 生词, palavras novas, vocabulário. 和语法 e a gramática. Tá bom? Então, 上课的时候, durante a aula, 认真听老师讲生词和语法. Atentamente ouvir a professora explicar vocabulário e gramática, tá? Então, ela vai ouvir quem? Vai ouvir a professora. O que a professora está fazendo? A professora está explicando sobre o vocabulário e a gramática. Então, aqui tem o sujeito, que é a Mari, tem o verbo que está ouvindo. Ouvindo quem? Ouvindo o quê? Ouvindo a professora explicando, né, a aula. E aí, essa oração subordinada também tem o sujeito, que é a professora, tem o verbo que ela está falando, está explicando, e também tem o objeto que está explicando, né, vocabulário e gramática, tá? Então, 上课的时候认真听老师讲生词和语法。积极回答老师的问题，积极de forma ativa, tá? 积极de forma ativa. 回答 respondendo, então aqui ó, 积极de novo, é uma forma, igual aqui é uma forma, advérbio de modo, vem antes do verbo, né? Aqui ó, 认真听, 积极回答, tá? Responder ativamente. 老师的问题, as perguntas da professora. Então, da professora, uma expressão possessiva vem antes de 问题。积极回答老师的问题。积极回答老师的问题。Então, aqui a última parte. 下课以后é depois de. Depois de quê? Depois de terminar a aula. Então, a terminar a aula é um verbo, é um termo de referência do tempo. Então, vem antes da palavra 以后, tá? Sempre, o 以后 sempre vai ficar depois, tá bom? Por exemplo, 3 anos depois, 1 hora depois, né? Então, o 以后 sempre vem depois, tá bom? 下课以后, depois da aula. 先 primeiro, blá blá blá, 然后 blá blá blá. Então 先 primeiro, 然后 depois. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, né? Primeiro o que ela faz? 先复习旧课. 复习é fazer revisão. 旧课, 旧 é antigo.
que é aula. Então, ela faz revisão do conteúdo antigo, né? 复习旧课，复习旧课，做练习，练习 atividades, exercícios, né? 做练习，先复习旧课，做练习，先复习旧课，做练习，然后 e aí depois, né? 然后 depois 预习新课，预习é antecipar. 习 é estudar, então estudar de forma com antecedência, tá? 预习, tá? Estudar com antecedência. 新的 nova 课 aula, novo conteúdo, tá? Antes da professora explicar a lição, lá na China geralmente tem isso, tá? Os alunos são acostumados a isso. Antes da professora dar o conteúdo, a professora pede ao aluno dar uma lida no texto e dar uma lida nas questões e tentar estudar antes. Tentar estudar sozinho antes, tá? Então, isso estudar antes é 预习, tá? 预习. 新课, 新课é conteúdo novo, né? Uma lição nova, tá? 然后预习新课. Esse 要是 de novo apareceu aqui, 要是 é se, né? Mesma coisa que 如果 有 se tiver, 如果有 要是有 se tiver 没听懂的地方 地方 é lugar, né? Algo, lugar 没听懂 懂 é entender 听 é ouvir 听懂 significa ela ouviu e entendeu. Agora, 没听懂 quer dizer que ela ouviu, só que ela não entendeu, tá? Se eu tirar esse tom aqui, se eu for colocar somente 没听 quer dizer o que? Não ouviu. Agora, 没听懂 significa ela ouviu, mas ela não entendeu. Ou literalmente não entendeu ouvindo, tá bom? 没听懂 é não entendeu ouvindo. 的地方 é algo, lugar. Então, se tiver algo que ela não entendeu, tá? Então, tudo isso é o que? Algo que ela não entendeu, tá? 他就 logo, olha o 就 aqui. 我要是什么什么什么就什么什么什么 não é? Se logo, uma consequência, né? 他就 logo, ela vai fazer o quê? 问老师 perguntar para a professora, tá bem? 要是有没听懂的地方他就问老师 tá bom? E aí, conseguiu entender melhor depois da explicação? Espero que tenha ajudado bastante. Não esqueça de dar aquele like e compartilhar a aula com amigos, com conhecidos, com quem você, né, souber que está aprendendo chinês, que quer aprender chinês também, tá bom? Qualquer dúvida, deixa no comentário, tá? E a gente se vê na próxima aula. 再见!